De volta, amados, agora com o capítulo 14 de Atos. Vamos analisar esse capítulo de forma bem rápida, né? Capítulo 14. Em Icônia, entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Os judeus, porém, incrédulos, incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. E aí passaram ali muito tempo Paulo e Barnabé. Irmãos, aqui é bom que a gente tenha um cuidado, porque Paulo lá em Romanos 11, ele vai dizer que haveria um remanescente de Israel que entraria pela graça, dos quais o próprio Paulo diz ser um deles, porque ele era judeu, né, da tribo de Benjamim. E aí vem os demais apóstolos e discípulos, e nós não podemos precisar, em específico, qual é esse grupo. Simplesmente Paulo afirma que havia um remanescente que entraria pela graça, né? E que os demais seriam salvos apenas ao final. Então vamos lá. Aí a partir do 4, o que aconteceu? Dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos, havendo um multinho tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais para os maltratarem e apedrejarem. Então aqui vai continuar toda a história no capítulo 14, né? Então vocês entenderam. Porque nós vamos perceber mais à frente que os judeus creram, mas eram zelosos da lei. Paulo vai dizer em Romanos que os judeus creram, mas não entenderam. Então, só para nós relembrarmos aqui. Aí o que acontece? No capítulo 15, vamos lá, vamos para o capítulo 15 agora. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidades, conforme o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Tendo tido Paulo e Barnabé grande discussão e briga com eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns deles subissem a Jerusalém aos apóstolos e os presbíteros por causa dessa questão. E eles, sendo enviados pela igreja, passaram pela Fenícias e por Samaria, contando a conversão dos gentios. E essa notícia dava grande alegria a todos os irmãos. Então, olha só, o que acontece? Os judeus eram zelosos da lei. Então tiveram Paulo, que tinha recebido o ministério aos gentios, né? Então Paulo pregava contra os preceitos, os princípios de que a lei só mostrava o pecado do homem, que só poderia ser salvo pela graça, né? Então o que acontece? Paulo pega isso e leva para Jerusalém para ser conciliado. E aqui um ponto muito importante, irmãos, muito importante, né? E Pedro toma a palavra e Pedro traz exatamente Atos 10, né, da visão que ele teve, bem como repetido em Atos 11, e Pedro traz o discurso que Deus tinha abrido a porta aos gentios. E isso é muito, muito interessante. Porque após a fala de Pedro, Tiago, que é o irmão de Jesus, toma a palavra, né, e traz um ponto conciliador. E isso ficou conciliado. E aí é interessante. Mas então o que ficou conciliado de exigência para os gentios, né, versus aos que eram zelosos da lei, os judeus? Então vamos lá, no 23. Por intermédio deles, escreveram o seguinte:
os apóstolos e os presbíteros, irmãos, aos irmãos entre os gentios que estão em Antioquia, Síria, Cilícia, saúde, saudações, aliás. Ouvindo que alguns que saíram dentre nós Jerusalém, isso aqui é a carta de Jerusalém, para que fosse lida lá nas igrejas, né, da Ásia Menor. Ouvindo que alguns saíram dentre nós, aos quais não autorizamos, e vos perturbais com as palavras, e confundiram as vossas almas. Pareceu-nos bem, tendo chegado a um acordo, escolher alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já arriscaram as suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais oralmente vos anunciarão também o mesmo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais julgo algum, senão estas coisas necessárias. Olha só, o que ficou conciliado? Que rejeiteis as coisas sacrificadas aos ídolos, vírgula, o sangue, vírgula, a carne de animais estrangulados e a prostituição. Fazeis bem se vos guardardes dessas coisas, que tudo lhes vá bem. Então veja só, escreveram a carta, mandaram 2 discípulos de Jerusalém para afirmar isso verbalmente às igrejas da região da Galácia, né? Isso mesmo, lá na Ásia Menor. Então entende o que foi. Esse é o único concílio que tem na Bíblia, é Atos 15, esse aqui. Nós não temos nenhum outro concílio. Esse é o concílio bíblico. Amém? Depois, nós, se necessário, nós voltamos a esse assunto numa próxima reflexão, né, porque eu acho de muita relevância esse Atos 15, né?